Olá, professor, tudo bem? O grupo composto por Eduardo Felipe Pereira Villanova, João Vitor Guimarães Alves, João Vitor Gomes de Melo, Paula Camille Barbosa de Luna e Raul Gabriel Silva Gomes irá abordar um pouquinho sobre as teorias de qualificação no direito internacional privado. Dessa forma, nós dividimos o tema de teorias de qualificação em 4 subtópicos. Falaremos um pouco sobre a qualificação lege fori, sobre a lege causae, a teoria dupla da qualificação e também abordaremos a questão dos conflitos de qualificação, que é um tema muito importante. Pois bem, a qualificação lege fori nada mais é do que a lei do foro, ou seja, qual lei vai interpretar uma determinada demanda jurídica. Por exemplo, isso acontece quando há conflitos entre mais de uma jurisdição. Por isso que fala, que é um processo de interpretação e aplicação das normas jurídicas do foro, onde está sendo julgado um caso. Então, a qualificação lege fori, ou seja, ela vem para trazer uma harmonia, para estabelecer qual lei vai ser aplicada naquele caso concreto, qual lei de qual tribunal vai ser, por exemplo, se há um conflito entre uma lei alemã e uma lei brasileira e eles tinham determinado que qualquer problema que houvesse, por exemplo, em um contrato, seria determinado pela lei brasileira. Então, o foro competente para legislar naquela determinada demanda vai ser o da lei brasileira. Por isso que diz, que a qualificação lege fori, ela ajuda a evitar confusões e conflitos entre diferentes sistemas jurídicos, assegurando a decisão do tribunal que seja fundamentada nas normas que ele próprio aplica. Pois bem, dando continuidade aqui à apresentação, vou trabalhar um pouco mais sobre as teorias da qualificação, mais especificamente quanto à lege causae, também conhecida e denominada como lex causae. Nesse sentido, só para fins de introdução, a lege causae é também uma ramificação do direito internacional privado e geralmente se refere a uma legislação que vai ser aplicada no caso, em algum caso em específico, quando há elementos de conexão com mais de uma jurisdição, por exemplo. Nesse sentido, eu vou passar aqui para o slide para conseguir ilustrar melhor e conseguir exemplificar o assunto da melhor forma possível. Então, a princípio, geralmente, a lege causae é aquela relacionada a uma situação ou a um ato em questão, como um local onde um contrato foi celebrado, ou de onde partiu, de onde adveio um dano. Ou seja, nesse caso, a questão da competência ela é muito discutida, por isso, até mesmo o exemplo da questão do contrato, para se verificar qual seria a jurisdição. A gente costuma pontuar que há uma interjurisdição nessas questões da qualificação da lege causae. Em prosseguimento, vocês vão ver que os dois próximos pontos também eles acabam se complementando, porque basicamente a gente visa, a lege causae ela objetiva um sistema jurídico o sistema jurídico mais adequado e mais assertivo dentro do caso concreto. Principalmente quando há elementos envolvidos, ligações que existem em diferentes países, e, por sua vez, o tribunal designado para isso, ele preza também e acaba priorizando princípios como da autonomia das partes e a justiça, ou seja, o equilíbrio e a equiparação dos direitos ele é essencial, sem que haja nenhum detrimento ou mitigação de algo em desfavor das partes ou até mesmo do direito que está sendo analisado ou apreciado, tá certo? Então, a qualificação da lege causae, em síntese, é basicamente isso. Então, eu fico por aqui e vocês dão prosseguimento assistindo à apresentação do meu próximo colega. Bem, vamos dar continuidade agora a falar sobre a teoria da qualificação, que é nada mais nada menos do que a necessidade de interpretar a situação jurídica, de duas maneiras distintas, seja pela perspectiva do foro, do local, pela lex fori, ou pela perspectiva do direito aplicável, pela lex causa. E é basicamente o tribunal, os julgadores, eles entrarem num consenso, num denominador comum, num ponto de equilíbrio entre esses sistemas que ocorrem, divergem nas qualificações. Um exemplo claro disso é um contrato internacional, por exemplo, que o tribunal ele pode inicialmente qualificar a natureza do contrato segundo suas próprias leis, a lex fori, as leis de acordo com onde se encontra aquele tribunal, e depois requalificá-lo conforme a legislação do país que tem a conexão mais forte com o contrato, seria lex causa. E a teoria dupla da qualificação ela se divide em qualificação primária e qualificação secundária. A qualificação primária ela
ela classifica a situação de acordo com os fatos, com o local onde aconteceu. O objetivo dela é descobrir a regra dos conflitos que deve ser aplicada, ou seja, a partir da ordem jurídica, do foro, do local, de qual país tem a competência para regular aquele caso. Já a secundária, ela é a partir das classificações das normas, né, da lei, que depois de identificado qual país tem a competência para analisar, para julgar aquele caso, passa-se na qualificação secundária a verificar se as normas daquele país são adequadas para resolver o caso. Esses passos, assim, esses dois passos garantem, né, que os julgadores, que os tribunais, eles tenham um processo correto para aplicar a lei nessas disputas internacionais. Um caso muito comum, com certeza o professor é bastante conhecedor, que é o caso de Bartolo, né, que é um clássico aí do direito internacional privado, em que o tribunal argelino ele qualifica a questão que estava havendo ali em regime de bens, né, porque havia aquela divergência de qualificações, se era de direito sucessório, matrimonial, e ele acaba entendendo, qualificando a questão como de regime de bens, de direito matrimonial, só que com a aplicação da lei maltesa, né? Porque se fosse de acordo com as leis locais do Tribunal da Argélia, da Argelino, ele seria identificado como direito sucessório e ela, pelo tempo de casamento, não ter havido o pacto nupcial, não teria direito à herança, né? Então, quando o Tribunal Argelino ele qualifica a questão como regime de bens, só que com a aplicação da lei maltesa, onde foi que ele faleceu, a viúva passa a ter direito, né, à herança. Então, assim, essa teoria da dupla qualificação é bastante importante na resolução desses conflitos de qualificações, né? Então, o que será visto e explanado adiante. Bom, para finalizar, pessoal, vamos falar aqui sobre os conflitos de qualificação, né, que ocorrem basicamente quando não há uma certeza, né, há essa dúvida sobre qual teoria das que já foram mencionadas aqui anteriormente aplicar no caso concreto. E aí a doutrina entende que nesse caso, visando não perpetuar essa insegurança jurídica, essa incerteza, deve-se aplicar a lex causae, que é justamente aquela teoria que imputa o lugar onde ocorreu, né, o negócio jurídico, ocorreu o dano, ocorreu aquele objeto do litígio. Esse lugar, a lei desse lugar é que deve ser levada em consideração na hora do julgamento e na hora da análise. E aí podem haver algumas exceções também, como citado aqui, por exemplo, quando houver um tratado que estabeleça uma qualificação diversa, e aí tem que se observar cada caso em tela. No Brasil, a LINB optou justamente por resolver essa questão à luz do locus da situação dos bens ou da constituição das obrigações, que poderá ser tanto a lex fori quanto a lex causae.